Muitas vezes o que acaba acontecendo é que a visão de sucesso do nutricionista é a agenda cheia. Um teto ali onde ele tem um faturamento, ok, mas não tem qualidade de vida. Eu acho que se você não sabe pra onde você quer ir, muitas vezes você fica acomodado num lugar abaixo do que você poderia estar. Isso vale pra tudo, né? Não só pra negócio, dinheiro. A excelência é um hábito, eu também acredito muito nisso. Se tu quiser estruturar um negócio que gere mais transformação na vida de mais pessoas, tu precisa disso. Tem que ter um time junto comigo pra poder levar. Então, no final das contas, sempre se trata de, poxa, quanto mais pessoas eu consigo transformar, melhor. Essa habilidade, né, de lidar com pessoas, né, diferentes, de certa forma, gerir também essas pessoas é uma coisa que vem desde muito cedo. E essas experiências ao longo da vida, elas vão moldando quem a gente é, quem a gente se torna ao longo do processo, né? Quantas habilidades a gente precisa desenvolver para se tornar a pessoa que a gente quer ser. Não é a consulta em si, mas é realmente o ponto de tu estar junto com o paciente. E acho que o pior ponto, entre aspas, da consulta é justamente esse distanciamento que fica entre a consulta e o retorno. Cara, a gente trabalha com muitos músicos hoje, né? É um público que tem uma rotina muito difícil. Né? E aí, quando tu consegue pegar uma pessoa, né, que tem esses desafios e transformar, rola aquela sensação de, não, mas peraí, o fulano ali fez, eu também consigo, não é possível, sabe? E uma coisa que eu acho que fez muita diferença pra mim, sabe, é a questão de ter bons mentores. E isso elevava o meu nível, fazia com que eu crescesse. Até o cara mais inteligente da mesa tá errado, né? Tu tem que procurar uma outra mesa pra sentar, pensando na call de vendas em si. É a questão de tu mostrar pro paciente que tu entendeu as dores dele e conseguir mostrar pra ele como teu produto vai entregar isso. Eu acho que vendas é sobre isso. É sobre entender a necessidade da pessoa, entender as dores que ela tem, aonde que ela quer chegar e mostrar que você é a ponte que vai levar ela pra lá. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje com a honra de receber o Dagoberto, membro do Cronos. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Prazer enorme trocar aqui com você hoje. E bora que hoje tem ouro pra galera, hein? Vamos lá, né? Vamos abrir um pouco o jogo aí. Prazer é todo meu de poder estar falando pro pessoal de casa e trocando ideia contigo aí, né? Abrindo um pouquinho do que rolou e do que vem acontecendo aí nos últimos meses. Que massa, velho. Tô bem animado pra esse papo. E aí eu queria começar entendendo, irmão. Por que a nutrição? Tinha algum outro caminho? Sempre foi esse o caminho? Me conta um pouco de como que foi essa história. Como que você chegou até a nutrição em si? Legal. Na realidade, existiram vários outros caminhos, né? A nutrição foi agora, digamos assim, né? A fase mais recente da vida. Mas eu passei por vários momentos, assim... E acho que desde o início sempre envolvido, né, com alguma coisa diferente, né? Então, quando eu era muito novo, comecei com a música, né? Com 5 anos de idade lá, comecei a fazer aula de acordeon e tal, estudando. Bem novo, né? Bem recente. Foi esse começo, assim. E até, bem dizer, os 20 e poucos anos, eu trabalhava com música direto, né? Cara, tocando pra cima e pra baixo, viajando, enfim... E chegou a nutrição na minha vida num momento onde eu olhei para alguma coisa que eu pudesse ficar um pouco mais em casa, né? Onde tivesse um pouco mais de tranquilidade. Cansou da vida de estrada ali, foi? Exato, cara, exatamente isso, assim. E aí vi muitos amigos que, cara, se mantêm nativa até 60 anos de idade ali, a galera ainda viajando, tocando, eu acho muito massa. Né? Mas eu queria alguma coisa onde eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de sossego, digamos assim. E eu enxerguei a nutrição muito nesse sentido. Mas, antes disso também, já tinha tido um contato muito grande por conta do esporte. Né? Sim. A gente vem do mesmo nicho, né? De fisiculturismo. Então, nessa época que eu comecei a competir, cara, me identifiquei demais com a nutrição. Total. Né? Pelo que era possível fazer, de transformar o corpo. E, enfim, isso me brilhou muito o olho na época. Né? E aí, cara, comecei a olhar para a nutrição. Antes, tive um tempo na educação física, mas o que chamou mesmo foi a nutrição. Assim. Aí, resolvi partir pra nutrição. Pô, que massa, hein, bicho? Então, essa história de ser... a história com a música eu já conhecia, né? Eu não sabia que tinha começado tão cedo. Então, desde os 5 anos de idade, tu já vinha... Por causa da família? Cara, pior é que não. Foi mesmo? A gente é gaúcho, né? Então, só lá do Rio Grande do Sul. Lá tem uma cultura muito forte. Isso. Né? E aí o pessoal frequenta muito CTG lá, né? Então, a gente frequentava demais esses ambientes e ali sempre tinha esse contato com a música regional, né? E, enfim, com a tradição como um todo, as danças e tal. Mas eu me identificava muito com a música em si e com o acordeon, especificamente. E o primeiro presente que eu pedi foi uma gaita, né? Que a gente chama lá de gaita, né? Sanfona. Que é aquela maior zona, né? Isso não é aí, a gaita de... Isso não, é o acordeon, né? E aí eu pedi a tal sanfona, que o pessoal fala no Nordeste também. E, cara, daí em diante foi sempre essa paixão pela música, assim. E comecei a aula bem novinho, com 5 anos. Com 10 anos gravei CD, enfim, aquela coisa... Cara, muito legal. Que massa, velho. É uma experiência muito boa, porque você traz aprendizados e conhecimentos para as outras experiências da vida, né? E a música, com certeza, deve ter muitos aprendizados, assim como o esporte, assim como várias aventuras que a gente tem na vida, né? Cara, demais. E aí tu entrou na nutrição e uma pergunta, assim, se tu for olhar hoje pro passado, quando tu entrou para poder ser nutricionista, teve alguma expectativa que foi frustrada em algum momento, do tipo, a nutrição vai ser assim, aí foi de outro jeito? Cara, na verdade, eu acho que a minha construção, né, de mente como nutricionista já foi desde o começo muito diferente. Né? E eu vou te explicar o porquê. Acho que todo mundo tem aquela ideia, né? De, pô, depois que eu me formar, vou ter meu consultório,
vou atender, vou fazer consulta, etc, né? Padrãozão, né? É, padrão. Mas eu acho que pelo nicho que eu venho, que é a questão do esporte, do fisiculturismo, já tem muita mentalidade da consultoria. Total, online. Isso, consultoria online, o pessoal manda foto e tal, aquela história toda. Então, eu já cresci, digamos, né, com a cabeça um pouco nesse nicho, assim. Então, quando eu comecei na nutrição, já não foi muito com a ideia de ter o consultório. Eu até pensava nisso, sabe? Tem um consultório, atender presencial e tal. Mas sempre foi muito com essa expectativa, assim, do online mesmo, de mirar na questão das consultorias, né? Legal. Que quando eu conheci o trabalho da NSF, era uma coisa que, bem dizer, eu já fazia. E eu queria, pô, cara, mas pera, o que tem de diferente aqui, né? E aí foi que eu busquei aprofundar um pouco mais em coisas que eu não tinha nem ideia, né? Mas eu já fazia esse sistema de consultoria antes quando eu comecei. Então, acho que é um pouco diferente, né, do que a mentalidade do nutricionista como um todo, assim. E, cara, frustração em relação à profissão zero, né? Muito pelo contrário, foi só... Superou as expectativas. Cara, superou muito as expectativas. Acho que tanto pelo que se conquistou, assim, pelo que a gente vem construindo, mas pelo tempo também, né? Então, foi rápido, um processo de crescimento muito bom, assim, que foi bem acelerado, né? Tinha quanto tempo já de consultoria antes de conhecer a NSF? Cara, dá pra colocar aí, acho que uns 6 meses, assim. Ah, tinha pouco tempo. Tá? Porque é aquela coisa, né? Tá dentro da faculdade ainda, o pessoal acaba... Sim, é ver um amigo, uma coisa ali, né? É, isso. Naquela história, assim, mas já tinha uma experiência com a nutrição bem antes, assim, e eu já tinha feito consultorias para mim, né? Então, contratado outras pessoas, aquela história toda. Sim. Então, já conhecia mais ou menos como é que era o sistema e funcionava, né? Eu via que, pô, isso dá certo. Por que não implementar? Por que não fazer a mesma coisa, né? Cara, isso é uma coisa muito legal. E aí já entra até num assunto que eu queria puxar logo no início, que é, ao mesmo tempo que pessoas... A gente até teve a mentoria agora recentemente, na terça-feira, e teve esse assunto. Aí, pô, vou puxar isso no podcast porque eu acho que vai ser útil. E eu vejo que muitos nutricionistas ainda têm um pouco desse receio de ter as consultorias escaláveis como um produto que gera transformação. Meio que muitos deles não acreditam que é possível transformar a vida do paciente sem ter ali consultas a cada 30, 15, 45 dias, enfim, né? Dependendo ali da cadência. E, claro, a consulta é muito importante, gera muita conexão, é importante ali durante o processo. Sim. Mas você é um cara que não trabalhou com esse modelo como tradicionalmente acontece aqui na NSF, né? Então a pessoa normalmente entra, já trabalha com consultas, aí a gente ensina a trabalhar com consultorias premium, que é um modelo de acompanhamento muito mais estruturado, que eles cobram mais caro e tudo mais. E aí depois que a agenda vai lotando, eles começam a trabalhar com as escaláveis para poder ter um novo produto de recorrência. No teu caso, como de alguns outros alunos nossos, já entraram com um produto escalável, que a gente chama que é a consultoria online, e não teve a consultoria premium, né? Nunca teve a consulta, né? Então já cresceu dentro desse modelo. Então tu é um cara que desde o início acreditou muito no modelo. Mas ao mesmo tempo tu convive com muita gente na NSF e já viu muitos pontos de vista ali. Então o que é que tu diria, né, para esse nutricionista que talvez esteja com a agenda lotada, esteja buscando um caminho de manter um resultado para o paciente, mas que ao mesmo tempo não tem tanta confiança assim no modelo sem consulta, né? Cara, eu acho que quando tu vê a transformação que o teu trabalho, que o teu produto entrega para aquela pessoa, lógico que tu te torna muito mais confiante. Total. Né? Como eu já venho nesse modelo desde sempre, é muito mais fácil para mim ter confiança, né, nesse modelo do que uma pessoa que está mudando agora. Mas, assim, se eu puder colocar, né, a minha história, o que eu vivencio, e trazer isso como um ponto de conexão para o nutricionista, né, de perder um pouco talvez esse medo de mirar no online, num modelo sem consulta, enfim, eu vou olhar para como que funciona hoje o crescimento da minha consultoria, tá? E eu acho que isso pode servir de inspiração. A consultoria hoje, ela cresce de uma forma muito orgânica, Samir. A maioria dos pacientes que a gente tem hoje, eles vêm através de indicação. Indicação. Né? De outros pacientes, né? Exatamente, de pacientes que já estão dentro do acompanhamento. Poxa, o paciente que indica é o paciente que ele tem um resultado bacana, é um paciente que está satisfeito com o teu produto. Então, pô, se ele não tiver uma transformação, né, não tiver se sentindo realmente mudado por aquilo ali, ele muito dificilmente vai indicar. Total. Então, poxa, se hoje a maior parte dos pacientes eles vêm através de indicações, e é um crescimento muito fácil, dá para dizer também, porque o paciente que vem indicado, ele vem com a chancela já, né, de qualidade daquilo ali. Então, pô, não tem como não dar certo, né? A gente tem hoje alguns parceiros também, isso é legal de falar, Samir. Por exemplo, a gente faz aquelas questões de parceria, né, com divulgador e tal. Com outros profissionais e influencers, né? Só que, cara, dentro da consultoria, as únicas pessoas que a gente tem parceria são pessoas que fazem o acompanhamento. Que são pacientes também. Então, cara, pessoas que já tiveram transformação e que se tornaram parceiros, digamos, de uma forma muito orgânica. Legal. Tem um paciente nosso que o cara perdeu 40 quilos no acompanhamento. E aí, cara, esse cara trazendo muita gente, né, indicando muitos pacientes, o pessoal vindo através dele. E aí, quando chegou no período de renovação dele, ele disse, cara, vamos fazer uma parceria aqui junto, né? Começa a divulgar a consultoria e tal. Então, até essa questão da influência, né, que acaba gerando nas pessoas em torno, é por conta dos resultados. Total. Né? Então, dá muito resultado, né? Eu vejo que não é a consulta em si, mas é realmente o ponto de tu estar junto com o paciente, né? E de tu estar prestando suporte, pô, tira dúvida, quer saber como é que tá. E acho que
pior ponto, entre aspas, da consulta é justamente esse distanciamento que fica entre a consulta e o retorno. Total. Que é o que tu sempre fala. Que é o modelo tradicional, né? E é o que acontece. Às vezes o paciente nem vem no tal retorno, né? Porque, desengajou, não seguiu a dieta. E aí com a consultoria a gente consegue minimizar muito isso, né? Claro que cada paciente tem a sua jornada. Sim. Vai ter pessoas que, daqui a pouco vão se distanciar e faz parte, mas é um modelo onde tu consegue estar muito mais presente naquele paciente e manter ele mais próximo de ti, né? Isso é muito interessante, porque na verdade a grande sacada da consultoria escalável, que é o modelo que tu trabalha, que a gente ensina aqui, não é que o fato de não ter consulta faz com que o paciente tenha resultado. Na verdade, não ter consulta, de certa forma, é, entre aspas, ruim, porque é um ponto a menos de contato ali. Só que, por outro lado, o que o pessoal faz normalmente? Faz só a consulta, sem o pós-consulta. Então, a gente pode pensar que a consultoria escalável é um grande pós-consulta infinito, basicamente. Isso é interessante de observar porque o modelo de consultoria premium é o teu modelo com consultas. Então, naturalmente, a renovação vai ser um pouco maior, a indicação vai ser um pouco maior. Só que o modelo de consulta sem o pós-consulta, que é o modelo tradicional, ele é furado, porque justamente o que tu disse, a consulta é tão distante uma da outra e não tem estrutura entre, que se perde a conexão. Então, o teu modelo, apesar de não ter consulta, ele tem essa conexão muito constante, com vários check-ins, com suporte proativo. Então, na verdade, é isso que gerou o resultado, né, Dagoberto? Fiz uma análise geral para poder escutar um pouco de ti, porque na essência, não é sobre a consulta acontecer ou não, é sobre o pós-consulta acontecer ou não. Total, com certeza. E quando eu conheci o método, né, da NSF, da consultoria premium, né, eu pensei justamente nisso. Digo, cara, eu já trabalho com consultoria hoje, né? O Samir está ensinando aqui esse modelo de consultoria premium, que é um modelo onde tem consultas e tal. E eu pensei, né, para mim, cara, aí eu fui teimoso, né? Não, cara, eu já estou fazendo esse modelo de consultoria, tá dando certo, né? Os pacientes estão tendo resultado, eu não vou botar consulta. Eu vou deixar assim do jeito que tá, porque, cara, tá fluindo bem. E assim foi, continuou, né, crescendo, e lógico que isso trouxe mais poder de escala. Total. Que é justamente o que tu fala de ser uma consultoria escalável. Como tu demanda menos tempo nas consultas, né, tu consegue crescer mais. E aí uma coisa que a gente tem feito hoje, Samir, é o seguinte: quando a gente identifica alguns pacientes que eles têm esse distanciamento, que mesmo com a gente tendo os pontos de contato, os follow-ups ali proativos, né, com o paciente, buscando check-in, etc. Às vezes o paciente distancia e a gente sente que ele está um pouco desmotivado. Muitas vezes a gente marca uma chamada, mas não comigo ou com um nutricionista para fazer uma consulta, mas a gente marca com todo o time. Porque aquele paciente, ele está conversando diretamente, às vezes, com uma estagiária, com alguém que está ali prestando suporte, ele não sabe quem é a pessoa. Então, se a gente sente que o paciente distanciou muito e tal, cara, marca uma chamada com o paciente ali, bota ele, às vezes, na daily, sabe? A gente tem a daily ao 12h50, que é a nossa reunião com a equipe, né, de alinhamento. Cara, a gente marca ali uns 20 minutos depois do começo da daily, bota o paciente junto pra gente conversar, sabe? E aí, cara, ele conhece a equipe e tal, a gente entende um pouco da dificuldade dele, isso já traz um engajamento muito grande. Mas são coisas que a gente aplica pontualmente. É um over delivery, né? Exatamente, um over delivery. Muito bom isso, porque no final das contas, tu percebeu que é paciente no centro, né? Então, por mais que exista um modelo que todo mundo está utilizando o mesmo modelo, se aquele paciente específico tem uma necessidade adicional, vocês vão e cumprem com essa necessidade e tentam ofertar isso para ele ali de forma como um bônus, né? Uma coisa a mais que ele não comprou, que ele não pagou por aquilo, mas que ele está ganhando porque ele precisa. Então, essa que é a visão, né? É o que tu falava sempre desde o começo, né? Cara, é o over-delivery. O que eu posso entregar mais para esse paciente, né? Para fazer com que tanto a transformação dele seja maior, mas também com que a conexão seja maior. Né? Já que a gente não tem consulta, como é que a gente consegue se conectar mais com ele, né? Eu acho que é muito isso mesmo. Paciente no centro, como tu fala. Paciente no centro. Nutricionista no topo. Total. E uma coisa que eu fico pensando às vezes a pessoa, nutricionista, né? Cara, comecei aqui, minha agenda tá quase lotada, aí agora eu vou começar a vender consultorias escaláveis. E aí um erro que eu sempre alerta, né, o pessoal para não cometer, é que, o copo de água ele já tá cheio, tu tá fazendo consultas o dia inteiro, aí tu tá vendendo agora um produto que tu tem que montar o cardápio, tu tem que fazer o suporte, fazer o check-in, tudo isso que tu faz, só que com a agenda lotada. Então coloca mais água e aí transborda o copo e aí faz uma sujeira grande, né? Então a questão do time é muito importante, né, velho? Que foi justamente o que tu citou. Porque mesmo tu que não tem consulta, se tu tivesse tocando todos os pacientes que tu tem hoje sozinho, ia tá ruim, né? Não, ia colapsar. Pois é. Não tem como, cara. Eu acho que essa questão da estrutura do time é uma coisa que, cara, isso traz muita tranquilidade, né? Porque tu consegue colocar pessoas competentes ali para ser teu braço direito, esquerdo, enfim.
e ficar um pouco em ações que muitas vezes tomavam muito teu tempo e que tu consegue pessoas tão boas quanto tu para fazer aquilo ali, né? E tu ficar onde tu tem as maiores forças. Né? Então, a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo que tu vai tendo que delegar um pouco mais. Né? E é difícil no começo, né? É difícil. Que é o que tu falava, né? Cara, a gente sempre tem a ideia de que, não, eu sou o cara que vai fazer a melhor dieta. Não vou encontrar alguém tão bom tecnicamente quanto eu, né? Tem um pouco desse ego que a gente tem, né? Normal. E, enfim, mas, cara, com o passar do tempo a gente entende que não adianta. Se tu quiser estruturar um negócio que seja sustentável, escalável no longo prazo e que gere mais transformação na vida de mais pessoas, tu precisa disso. Total. Porque, cara, um Dagoberto consegue atender X pacientes, né? Mas se eu quiser implementar o meu modelo de acompanhamento, se eu quiser trazer a minha abordagem para mais pessoas, eu tenho que ter um time junto comigo para poder levar. Então, no final das contas, sempre se trata de, poxa, quanto mais pessoas eu consigo transformar, melhor. Né? E é isso. Né? Total. E aí, para poder alavancar, tem que ter time, não tem como. Uma coisa que até converso muito com a Laís sobre isso, que em cada etapa do empreendedorismo, você tem que ficar abrindo mais a mão do controle. Isso é muito desconfortável e para algumas pessoas mais e para outras menos. Então, o cara perfeccionista ali, quer tudo do jeitinho dele, aí contrata alguém, a pessoa não faz do jeito dele, aí ele já fica chateado, aí faz no lugar dela, aí não treina, aí demite, aí não funciona não esse negócio de contratar, né? Então, isso é um movimento que eu vejo muito acontecer. E no final das contas, isso acontece em todos os níveis. Então, a primeira vez que eu e a Laís a gente fez um summit, a Laís ela sabia tudo, desde quantas águas iam ter, quantas pessoas, qual era o esquema, tudo. Aí no segundo ela já tinha menos controle, no terceiro ela já não sabia de nada. Né? Então esse agora, por exemplo, já é tipo, o time tá tocando e ela tá lá só aprovando coisas. Então meio que o controle ele vai saindo cada vez mais da sua mão, o que vai te deixando cada vez mais apreensivo, porque você fica com aquele receio e as coisas não vão sair como eu gostaria, etc. Só que na essência, se não tiver pessoas te ajudando, você não consegue se dedicar para coisas que são mais importantes, né? Então no teu caso, se não tivesse o time dando suporte, tu não poderia estar estruturando cada vez mais a consultoria, trazendo tecnologia, buscando novas pessoas, indo para encontros mastermind, como que a gente vai participar agora esse final de semana. Então essa visão de trazer gente é muito importante. Só que aí, hoje, né? Agora que tu já montou o time, quais foram os maiores erros e acertos aí que tu pode compartilhar com a galera? Cara, eu acho que o maior acerto foi não ter esperado mais tempo para começar isso. Acelerar logo o processo. Né? Acelerar o processo de contratação, né? Porque, cara, a gente já estava com uma quantidade de pacientes ali, que não vou lembrar agora exatamente quantos eram, né? Mas eu sentia que já estava difícil, estava truncado de dar conta. Eu lembro que era pertinho de 100 ali, quando a gente falou uns 80, cara, talvez 70. Eu acho que foi por aí. Dar conta de, fazer suporte, calcular dieta e tal, isso estava me gerando uma ansiedade também, né? E eu acho que é uma das dificuldades que qualquer nutricionista, qualquer profissional vai ter à medida que vai crescendo um pouco mais, essa questão de saber gerir as emoções. Total. Né? Porque, cara, o crescimento ele incomoda. Né? Não é fácil, tu fala, crescer dói. E é verdade. Né? As dores do crescimento são as dores do crescimento, não as alegrias. Exatamente. Então, cara, tu te coloca muitas vezes em situações desconfortáveis, onde tu vai perceber que daqui a pouco tu não tá conseguindo prestar o suporte que tu gostaria, porque tu tá, cara, tentando abraçar o mundo sozinho. Total. Né? Então, logo em seguida que eu senti isso, a gente trocou uma ideia, né? Eu lembro que falou, cara, contrata uma estagiária, sabe? Procura alguém e tal, é tranquilo. E, cara, encontrei uma pessoa maravilhosa, assim, que veio por indicação de uma professora, né? A Georgia, ela deve estar vendo. Né? E, cara, a gente tem a Georgia, a Maria Clara, enfim, manda um abraço pro time aí. Larissa, o Edu Torrão. Legal. Enfim, cara, tem gente incrível junto. E acho que o maior acerto foi justamente esse. Foi ter começado a contratar na hora certa, não ter esperado mais. Antes de explodir a bomba, né? Exatamente. E, cara, erro é difícil de te dizer porque não teve nada que marcou negativamente, assim, né? Eu sei, é um grande fracasso ali, né? Exatamente, assim, então acho que, cara, os erros eles são normais, né? São da jornada, mas não teve nada que marcou, assim, dizer, cara, acho que isso aqui foi uma coisa que, mandei mal pra caramba, sabe? Não deveria ter feito isso. Legal. Eu vou continuar pensando sobre isso ainda pra poder te trazer uma resposta até o final, se vier, mas acho que não vem nada à mente, assim, sabe? Eu fico feliz, né? Porque se cometeu menos erros, significa porque tem um bom mentor, né? Total. Teve um bom acompanhamento aí no processo. Falo, mas mesmo com acompanhamento, assim, até trazendo um parênteses aí, os erros eles são inevitáveis, né? É inerente ao processo. Exato, é questão de tempo. Vai acontecer, com certeza. Faz parte. Mas a vida do empreendedor também, no final das contas, eu acho que essa questão da contratação que você trouxe, o meu maior acerto foi ter feito isso antes de ter explodido a bomba. E eu acho que esse é o maior erro da maioria das pessoas que o contratam, que é esperar estar insustentável para tomar a decisão. Isso acontece muito por causa daquele processo de que mudar é difícil, delegar é difícil, abrir mão do controle é difícil. Aí a pessoa só quer fazer isso quando a dor de permanecer o mesmo já é maior do que a dor da mudança. Muito bom. Só que esse é o momento que
vai dar pior ainda, porque aí você não tem mais tempo pra nada. Aí você contrata alguém, aí não tem tempo de treinar a pessoa, de fazer um onboarding, de explicar pra ela como é que vai funcionar. Aí coloca ela na função e diz, ó, você vai fazer XYZ, se vira. Aí começa a dar ruim, aí depois diz que não foi boa a contratação, etc. Fora o desespero pra contratar, né? Sim, eu queria trazer um insight legal que tu falou agora, me trouxe um ponto interessante, cara, que é de não esperar crescer pra poder estruturar o teu time, ou a tua equipe. Ah, beleza, com essa equipe do jeito que tá hoje eu consigo tocar, digamos, aqui 100 pacientes, 150 Até pelo pacientes. custo, né, de um estagiário. Não é como se fosse fazer uma contratação de 5 mil, né? Sim, sim, com certeza. É uma contratação mais barata, mas ao mesmo tempo tem o seguinte também, que era justamente isso que eu ia trazer, quando tu falou da questão dos erros, né? Eu tava me sentindo tranquilo com a equipe daquele jeito que estava, com aquela quantidade de pacientes e com o crescimento do jeito que ele vinha acontecendo. Só que às vezes tem movimentos que a gente faz que podem gerar um crescimento maior e que tu não tá esperando. Seja uma parceria, alguma pico, coisa. né, de vendas, né? Exato. E aí quando rola esse pico, a tua equipe tem que estar estruturada. Total. Porque senão é trocar a roda do carro andando, que nem Isso a é gente verdade, fala. isso é Né? verdade. E aí, cara, entra um monte de gente para consultoria, um monte de dieta nova para entregar, e aí tem os pacientes também que eles já estão ativos, e como é que tu vai entregar isso? Então, acho que talvez um insight bacana é de tentar crescer já mirando para frente, né? A gente estava nesse momento agora, de tranquilidade, né? Pô, a equipe tá fluindo bem. E, cara, eu já tô mirando ali na frente. Digo, não, vamos procurar uma outra pessoa para estar aqui junto, porque por mais que no começo essa pessoa ela esteja com, digamos, menos demandas, né? Um volume menor de trabalho e tudo mais, tudo certo, porque a gente já tá mirando crescer mais, então tudo bem, né? Já ter alguém ali de antemão, digamos, para dar esse suporte. Né? Cara, essa é a visão do empresário, porque se você não tá antecipando e vivendo no futuro, as coisas te atropelam, né? Porque, pô, reputação é tudo, velho. E aí, é exatamente o que tu falou 2 falas atrás, que a coisa mais importante é você cuidar do produto para que isso gere indicações e as coisas deem certo. Então, se você deixa a bomba explodir, na essência você tá queimando a sua reputação um pouco. Às vezes muito até. Mas acaba queimando em algum nível, né? Então, é muito importante antecipar mesmo a contratação e fazer isso bem feito. E principalmente ter um processo de treinamento e de acompanhamento dessas pessoas. Não ser uma coisa jogada, largada. Isso que tu falou é legal. Uma coisa que a gente olha muito aqui na NSF é isso. E quanto mais você vai amadurecendo como empresário, mais você vai entendendo como fazer essas projeções. Então, pô, vou ter uma campanha, vou ter um summit, vou ter uma plaquinha, vou ter um tráfego que eu vou começar a rodar, um funil novo. Então, tudo isso gera uma demanda nova. E aí, se você não está preparado com um time de entrega, aí quebra a máquina, né, bicho? Sim. Tu espera que vai dar bom, né? Pô, vou implementar esse funil, eu espero que vai dar bom. Tá, mas e se der bom? Tu já tem como tocar isso aqui? Porque às vezes total, dá, né? Total. E aí isso é um lance legal, né? Que às vezes a galera fala muito da virada de chave, né? Tá, mas qual foi a virada de chave do teu negócio? E eu lembro muito de tu falar isso e, cara, é muito real. Não tem uma grande virada de chave, né? São pequenas viradas de chave. Às vezes tu implementa um funil novo, às vezes tu começa uma parceria, pô, cara, e aquilo ali funciona bem, traz pessoas novas. Então, é isso, né? Ao longo da jornada vão acontecendo pequenas viradas, né? Total. Tem um dos nossos mentores, ele é americano, ele fala que não tem um nugget de ouro. Não, uma bala de prata. São 1000 nuggets de ouro. Então, ao invés de ser uma bala de prata, são 1000 coisas diferentes que você tem que fazer. Eu acredito muito nisso, velho. E até olhando para esse movimento da Dagoberto de time, quando tu trabalhava com música, tu chegou a liderar algum, tipo, fazer coisas da banda, alguma coisa assim? É a primeira vez que tu lidera um time. Como é que foi para ti desenvolver essas habilidades de liderança? Porque eu vejo que esse é um grande desafio do pessoal, né? Pô, contratei, eu sempre fui sozinho. Nutricionista, tocava tudo. Era contador, secretário, social media, editor de vídeo. E agora eu tenho uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas. Como que foi pra ti essa evolução como líder? Cara, eu acho que é legal esse ponto, Samir. E o que tu fez o link com a música acaba fazendo muito sentido. Porque, pô, cara, na música tu nunca trabalha sozinho. Não, né? É em time. Pô, cara, é uma banda sempre ali, enfim, um grupo de outros músicos, né? E o pessoal do audiovisual, da técnica, aí tem que falar com pessoas que você não conhece. Exatamente. Da casa de show nova, né? Então acho que talvez essa habilidade, né, de lidar com pessoas, né, diferentes, de certa forma gerir também essas pessoas é uma coisa que vem desde muito cedo. Porque, cara, com 5 anos ali eu comecei a tocar. Pequenininho, né? Enfim, estudando. Mas, cara, com uns 13, mais ou menos, a gente já tinha banda. Né? Então já tocava com outras músicas. Aí às vezes criava uma música, tinha que ensinar para outra pessoa como é que era uma frase, como é que era um solo. Aí ensinava pro violonista, pô, vamos fazer a segunda voz, sabe aquela coisa que tem muito na música? Então, esse ponto que tu tá trazendo, eu nem tinha pensado sobre isso. Mas tem um paralelo, né? É um paralelo, cara, com certeza. Que eu acho que é uma habilidade que acabou se desenvolvendo desde muito cedo justamente por isso. E aí, cara, às vezes tu é o arranjador de uma música, né? Vai tocar num festival, num concurso, e tu é o responsável por aquela música, pelo arranjo. E aí tu tem que ensinar aquele arranjo para todo mundo, o arranjo do violão, o arranjo do contrabaixo, enfim.
Né? Claro que tem uma troca sempre, mas muitas vezes a gente assume esse papel de liderança. Né? E acho que isso tem uma relação bem grande, sim, com a mentalidade hoje, né? Do que foi construído, a habilidade desenvolvida também. Que massa isso, né, bicho? Eu acho que essas bacana, coisas é muito interessante, porque habilidades, elas são eternas e elas empilham em cima da outra. Então, às vezes, você vive uma coisa aleatória e aí, putz, isso depois influencia muito. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 17 para 18 anos, e aí eu fiz uma class lá no high school, né? Tipo, na escolinha lá do ensino médio, do último ano do ensino médio, que era de public speaking, né? De falar em público. E era em inglês, né? Putz. E aí eu me dei super bem no public speaking lá em inglês, eu nunca tinha feito nada parecido, porque aqui no Brasil não tem muito isso. E aí eu fui super bem, no final ganhei até um prêmio lá, não sei o quê. E aí hoje olhando pra trás eu vejo que, cara, pode crer, pequenos detalhes, porque você tem que enfrentar um medo na frente de pessoas desconhecidas, num país desconhecido, pra falar em público, Cara, que é uma das coisas que dá muito medo, né? Demais. E aí, pô, o primeiro palestra mesmo que eu dei foi no Summit, já em janeiro de 2023. A primeira vez que eu subi num palco foi num evento meu. Imagina, cara. Então é um paralelo doido, né, das habilidades da vida. E o fisiculturismo também eu sempre faço esses paralelos, porque as pessoas olham e falam, nossa, Mi, como você é disciplinado, trabalha muito, não sei o quê. Cara, aprendi isso no fisiculturismo. Tipo. Cara, demais. Eu acho que a gente aprende lições com tudo que a gente faz ao longo da vida, né? Então, se tiver aperto pra aprender. É, fato, cara. Muitas vezes eu falo com uma galera, assim, até nutricionista, inclusive, cara, que tem muito receio, sabe, de fazer uma coisa diferente, de testar algo novo, de dar um passo, né? Enfim. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que atrasa muito o crescimento, né? Atrasa muito o crescimento da gente. E essas experiências ao longo da vida, elas vão moldando quem a gente é, Total. né? O que a gente sempre fala de quem a gente se torna ao longo do processo, né? Quantas habilidades a gente precisa desenvolver para se tornar a pessoa que a gente quer ser. Né? Eu acho muito massa isso. E tanto a música quanto o esporte também me ensinaram muita coisa, assim. E acho que um insight bacana que eu posso trazer também é que, cara, todos os meus crescimentos que eu tive ao longo da vida, independente da área que foi, né? Na música, pô, cara, eu trabalhei durante muito tempo com a música e posso considerar que eu fui um bom músico, tá? Então, pô, cara, tive vários prêmios, assim, durante muitos anos, tive um reconhecimento bom, pude trabalhar com basicamente todos os meus ídolos da música regional gaúcha. Só de ter vivido da música já teve sucesso, assim, Sim, né? Cara, e foram pessoas assim, cara, pô, sabe aquele negócio que tu cresceu escutando a pessoa desde pequenininho, ouvia a música e depois tu cresceu e tu trabalhou com todos eles. Pô, isso é muito legal. E aí, muito bacana que hoje essas pessoas fazem o acompanhamento nutricional com a gente. Que massa. Cara, é muito legal. Então, pô, eu fui um bom músico? Fui um bom músico. Cara, no fisiculturismo tive sucesso, também tive sucesso. Pô, ganhei alguns campeonatos e tal. E uma coisa que eu acho que fez muita diferença pra mim, Samir, ao longo de toda a jornada e continua fazendo, é a questão de ter bons mentores. Total. Né? Tô sentado na tua frente, tô falando isso, mas, cara, não é pra massagear, não é ego. Cara, quando eu comecei na música, eu tinha um professor lá com 5 anos de idade. Cara, eu aprendi muito com ele. Com 13, eu tinha um outro professor de harmonia. Depois eu estudei com outros professores. Eu me cercava de gente boa. E isso elevava o meu nível, fazia com que eu crescesse. Total. Né? No fisiculturismo é a mesma coisa. Pô, contratei um coach ruim lá. O cara, pô, não acertou a mão. Beleza. O cara ainda me disse uma vez, cara, tu não nasceu pro fisiculturismo, teu negócio é a música. Pô, cara, sabe quando o cara se morde com o negócio? É bom que tu fica com raiva, né? Fica com raiva, E, cara, eu peguei aquilo pra mim e disse, não nasci pro fisiculturismo, então tá. Aí, cara, mudei de coach, no outro ano voltei no mesmo campeonato e ganhei o campeonato que eu tinha perdido com ele. Toma. Né? De tá aí, não nasceu, sabe? E aí? Só que, cara, é muito isso aí, tu ter a pessoa certa te orientando. Então, se cercar de bons mentores é uma coisa que, cara, faz muita diferença. Demais. Né? E a excelência é um hábito, eu também acredito muito nisso. Né? Que nem tu falou, pô, aprendi com a musculação, enfim, com o esporte, com o fisiculturismo a ser disciplinado, beleza. Mas tu fez um hábito essa excelência, né? Sim. Quando tu era fisiculturista, tu era excelente naquilo. E agora tu é um empresário, tu também é um empresário excelente, um excelente gestor. Total. Tu leva isso para outras áreas da vida, eu acho que é importante isso, né? Tentar buscar esse brio, né? Muito bom, velho, isso aí. E é uma visão importante, porque pra mim também, tipo, você ter... Eu acho que você sempre tem que honrar os seus professores e mentores, porque você vai justamente no empilhamento de habilidades. Então, aquele professor lá dos 5 anos, ele influenciou o teu sucesso hoje empresarial de formas que tu nem percebe, porque ele também moldou muitas habilidades e conhecimentos ali. Demais. Então, isso é uma coisa muito doida. E quando eu olho pra minha própria trajetória, eu vejo muito isso também, né? De ter pessoas que você pode confiar, pode contar e que tem uma visão de fora que vai contribuir ali. E é muito sobre o ambiente, né, velho? Muito tá ligado? Porque, tipo, você tá no ambiente certo faz você se desenvolver de forma muito mais rápida. E eu vejo que o que a gente construiu hoje na NSF é muito esse ambiente de crescimento. E aí vai até além do Samir Mentor, né? É o ecossistema que meio que abraça a pessoa e faz com que ela tire mais dela mesma. Então é muito esse processo. Cara, é muito isso. Eu falo muito isso também, Samir, que tipo, cara, se tu é o cara mais inteligente da mesa, tá errado. Tem que né? sair, Tu tem que procurar uma outra mesa pra sentar, porque, pô, o que tu vai crescer ali, né? Como é que tu vai te desenvolver? Total. E esse lance da ambiência, cara, isso é muito real, né? O ambiente, ele influencia demais nas nossas escolhas, seja o ambiente pro paciente. Pô, o cara vive num ambiente obesogênico ali, né? Cara, é muito mais difícil que ele tenha um hábito alimentar saudável do que se um cara que tá inserido num ambiente adequado, né? Sim. Enfim, que traga uma modulação de hábito, de comportamento, né? E isso a gente traz na consultoria também.
também, né? Então, aquele lance de pegar o que deu certo em outros modelos e aplicar no teu modelo de negócio, foi uma coisa que eu fiz também. Então, comunidade, a gente né? criou uma comunidade que é forte, cara, o pessoal tem esse ecossistema ali de estar sempre se motivando, né? Interagem entre eles e postam foto. O cara bota uma foto da comida, não sei o quê, e outro bota de outra receita e rola brincadeira. O pessoal se engaja muito com isso, né? E faz muita diferença, do mesmo jeito que dentro da tribo, né? Na NSF rola isso, ali é a mesma coisa, né? Ambiência para a pessoa fazer a dieta, para se sentir motivada, e eu vejo que isso faz total diferença no resultado final. Que massa. Né? Porque muda a mentalidade da pessoa mesmo, né? Por estar inserida dentro de um ecossistema com pessoas que vivem aquele estilo de vida. Demais. É isso. Demais. Se eu quiser hoje aprender qualquer habilidade, o meu mapa para aprender uma habilidade tem uma equaçãozinha que eu falo, né? Que é preparo vezes tempo vezes volume. Então você precisa se preparar, que aí entra o ecossistema, a mentoria, o curso, o livro, qualquer coisa, o vídeo do YouTube que seja. Tem o tempo, porque também não é só assistir um vídeo ou, né, passar um dia praticando algo. E o volume, que é a quantidade de vezes. Então, você passar 1 hora tocando acordeão por dia ou passar 10 horas, a evolução é bem diferente por causa do volume. Só que uma coisa que eu acho que impulsiona tudo isso, na verdade, olhando para essa equação, o que eu vejo que é o melhor caminho para aprender qualquer habilidade? É você aumentar ao máximo o preparo. Então, tá num lugar de pessoas que vão cortar o teu tempo e fazer você acelerar naquela habilidade. Se dedicar ao máximo de volume possível durante o máximo de tempo possível. É assim que maximiza. Então, quando você investe em algo ou tem alguém para te apoiar, você consegue acelerar todo esse processo, né? Então, sei lá, se eu quisesse aprender hoje a rodar gestão de tráfego, eu não ia olhar só um vídeo no YouTube. Eu ia procurar o melhor mentor e o melhor grupo de mastermind, o melhor comunidade, o melhor canal do Facebook. Eu, buscar isso para poder impulsionar, né? E aí, até o ponto que você trouxe era um ponto que eu queria muito tocar, que é a parada da comunidade, o que você vem construindo aí na consultoria escalável, né? E eu vejo que o processo que tu vem criando de comunidade é um processo que ele é muito necessário nesse tipo de consultoria. Porque se a pessoa vai numa consulta, a chance dela se conectar com o profissional é bem maior. Agora, dentro de uma consultoria escalável que não tem consulta, a conexão ela é feita através de outros canais, via WhatsApp, via check-ins, etc. Só que se a pessoa que está na escalável se conecta com outros pacientes da escalável, aí exponencializa isso, né? Com certeza. Isso é um lance legal, Samir. Sabe que pelo modelo ser um modelo escalável, surgem pessoas com diferentes demandas, diferentes perfis, né? Total. E, cara, é muito bacana de perceber o seguinte, isso da comunidade tem um poder que às vezes é maior do que a gente imagina, né? Cara, teve uma paciente nossa que ela começou o acompanhamento e ela é uma pessoa que estava com dificuldade em relação à organização, tinha várias, né, questões ali envolvidas emocionais também e que dificultavam muito a adesão dela ao plano, enfim. E, cara, ela começou o acompanhamento e aí passou, cara, 1 mês, ela disse que não tinha aberto a dieta ainda. Caramba. Eu disse, tá, mas como assim que não abriu o plano, né, e tal? Então, o que tá rolando? Não, tá corrido aqui, mas eu vou te dizer, eu melhorei já não tô mais bebendo e tal, tô me guiando um pouco pelo que o pessoal tá fazendo lá do grupo da tribo. Caraca, que doideira. Cara, ela falou isso. Ela tinha um acompanhamento de 3 meses, né? Quando encerrou o acompanhamento dela, ela disse, mano, eu não abri a dieta. Eu tenho vergonha de dizer isso, porque foi até uma infantilidade minha, ela falou. Mas mesmo sem abrir a dieta, eu evoluí isso. Me mandou os exames dela. Olha aqui como melhorou os exames. Cara, mudou a glicemia, mudou o colesterol dela que estava ruim. Cara, um monte de coisa. E ela renovou o acompanhamento sem ter aberto a dieta que a gente criou para ela. Que doideira. Pelo simples fato de que o grupo movia ela a mudar os hábitos. E ela conseguiu evoluir mesmo sem ter aquilo ali, só por estar dentro da comunidade. Cara, muito louco isso. Que massa. Foi uma coisa que eu visualizei. A gente criou um outro plano para ela, né? Disse, não, dei um outro bônus e tal. A gente fez um lance ali, mas, cara, vamos criar um plano aqui pelo menos para poder ter acesso à comunidade, a gente continuar assim e fazer agora a dieta, né? E, cara, foi um lance muito forte, assim. O que gerou aquela renovação, digamos, foi justamente a comunidade e o resultado que ela obteve da comunidade, não do serviço em si, diretamente que a gente presta através da dieta, né? Que doido, né? isso. Muito louco, cara. E é bem legal escutar isso vindo de ti, porque a gente observa um pouco disso na NSF, não da pessoa não ir pra reunião com o estrategista ou algo assim, mas do tipo, a pessoa entra, tu já deve ter visto algumas vezes isso, a pessoa entra numa segunda, a reunião é na quarta. Aí de segunda pra quarta, só no grupo ela fala, gente, eu nem tive a reunião com o estrategista ainda, não sei nem quem é que vai ser, mas olha, eu fiz aqui 2 vendas, queria agradecer o grupo, não sei o quê. Tipo, como são muitos insights práticos e diários ali que vão acontecendo no grupo, eu, entendi isso acontecer. Só que no teu caso, tá falando de nutrição. Em tese, tem que ser uma coisa super personalizada, um cardápio todo detalhado, feito para aquela pessoa. E a pessoa teve resultado só pelo grupo, não porque ela seguiu
os macros, as vitaminas, tudo ali, mas porque ela simplesmente teve uma melhora nos hábitos, no dia a dia, e deve ter, trocado um alimento por outro um pouco mais saudável. Essas mudanças que a gente que é da nutrição sabe que faz um efeito muito grande. Total. Antes mesmo de ver o cardápio e acabou nem vendo. Olha que louco isso, né, Cara, bicho? ela tinha duas coisas, na verdade. Era o acesso ao grupo, né, da comunidade, ali, o grupo da tribo, que a gente fala também, né, e aí ela tinha muita motivação, falava, eu não vou te mentir, mano. Mesmo sem ter aberto o plano, só o fato de abrir ali, ver o que o pessoal tá fazendo, isso motiva a gente também. Eu não vou ficar pra trás, né? Tipo e tinha o suporte também. Né? Então, também tava tirando dúvida. Cara, ela era um pouco distante, mas a gente ia atrás dela. Sim, claro. Mandava, e aí, Simone, tá conseguindo fazer? Até falei o nome da paciente aí. Tá conseguindo fazer e tal? E aí, às vezes ela não respondia e tal, mas, cara, a gente tava sempre em cima incentivando, assim. E ela nem interagia tanto no grupo, tá? Ela não mandava fotos lá da comida e tal, mas ela sempre reagia. Ficava consumindo, né? Ficava consumindo, curtindo as coisas ali. Então, cara, foi um ponto muito bacana, assim. Que interessante. E aí, agora falando de coisas práticas, assim, de construção de comunidade. Então, hoje tem um grupo no WhatsApp, onde as pessoas engajam ali dentro. E uma coisa que eu vi que você está fazendo muito bem também é transformar grandes resultados em uma propaganda não, mas uma campanha de marketing poderosa que gera um efeito de propaganda para a consultoria, mas de forma muito orgânica. Não aquela coisa tipo, tá aqui um antes e um depois e clica aqui para comprar de mim. Né? Que funciona, mas num nível muito menor do que está funcionando o que tu vem fazendo, que é a construção de um storytelling, ou seja, tu conta a história do paciente, às vezes até pela voz dele ali, traz ali o resultado e usa isso como uma forma de construção de comunidade também. Não só uma ferramenta de vendas, né? Sim. Porque a pessoa vê aquilo e fala, vou comprar do Dagoberto porque faz muito sentido. Sim. Mas ao mesmo tempo o paciente que vê, ele fica super orgulhoso de fazer parte. Então vai construindo um fator comunidade junto, né? Cara, fala um pouco sobre isso. Isso é muito legal, assim, Samir. Eu acho que enaltecer, né, as pessoas que têm grandes resultados, trazer isso, cara, e trazer esse reconhecimento é uma coisa muito poderosa, porque é bacana pro paciente que se sente reconhecido, né? E muitos até procuram, né? Eles dizem, cara, tem um paciente nosso que eu tô devendo fazer a história dele ali. E eles dizem, cara, já perdi aqui quase 30 quilos, né? Tu não vai contar minha história, né? Então, isso aí tá rolando, assim. E acho que tanto esse paciente, ele se sente reconhecido, que é uma coisa muito bacana, né? E funciona muito, a gente sabe. Mas também, cara, tu acaba motivando muitas pessoas por ver uma pessoa que foi transformada com aquilo ali, né? Quero ser o próximo, né? E conhecendo a história dela, né? Então, cara, a gente trabalha com muitos músicos hoje, né? E justamente por conta desse tempo, né? Que eu vivi no mundo da música. E, cara, músico é um público que tem uma rotina muito difícil, né? Cara, tem muitos desafios. Tá sempre na estrada, pra cima e pra baixo. Às vezes come em parador de beira de estrada, restaurante com comida ruim, entre aspas, né? Com opções ruins. Cara, é difícil. E aí, quando tu consegue pegar uma pessoa, né, que tem esses desafios e transformar, né? Cara, rola aquela sensação de, não, mas peraí, o fulano ali fez, eu também consigo, não é possível, sabe? E o pessoal fala muito isso. Que massa. Então rola, acho que essa identificação por ver, o fulano ali teve um resultado gigante, não, eu também consigo. Né? E as pessoas veem muito de forma orgânica mesmo por causa disso. E conecta muito a história, né? O storytelling é isso, né? Total. Não é, tipo, o antes e depois, que a gente falou uma coisa fria ali, né? É a história da pessoa, os desafios que ela vivenciou, como ela estava no começo, o que ela queria buscar, como ela está hoje, né? E acho que ver os resultados do paciente transformado é, cara, um negócio que nada acho que motiva mais alguém a começar ali do que ver que é possível, né? Total. Cara, uma transformação gigante, fulano conseguiu, eu nem preciso de tanto, às vezes as pessoas chegam, né? Pra mim menos do que isso já serve, então, sabe, dá pra fazer, né? Fala isso. Que massa, velho. Prova social é muito poderoso, né? E a prova social é uma ferramenta não só de venda, mas uma ferramenta de construção de comunidade. Então tu vem construindo isso de forma muito forte, né? E uma outra coisa que tu fez também que eu achei super legal foi enviar a plaquinha, né, pra casa do paciente. Cara, o paciente mega orgulhoso com a plaquinha. Achei muito legal. A gente tá fazendo isso. Tem mais 2 executores lá que tem que receber a plaquinha. Legal, teve o Marcelo que recebeu, foi de 40 quilos a menos. Marcelo, né? Foi que eu vi primeiro, foi o primeiro. Na verdade teve 3, cara. Teve um outro paciente que a gente honrou lá, mas não com a placa por perda de peso, mas, cara, foi uma mudança de vida absurda, assim, né? Tipo de estilo de vida, de hábitos. Na realidade foi perda de peso, mas ele teve reganho depois, porque ele perdeu a gordura e ganhou massa muscular. Entendi, então, foi uma recomposição, né? Cara, total, ele perdeu 20 quilos ali, era sedentário, aí o cara reganhou depois de novo de massa magra mesmo, né? E aí, cara, mudou total, assim. E aí a gente mandou uma placa pra ele. Teve o Juarez, que é um senhor também, mais de 60 anos, que teve uma perda de peso gigante, mudança de mindset e tal. E a gente vem também, né, enaltecendo essas pessoas, premiando. E é bacana, porque, gera uma motivação muito grande do resto da tribo também, né? Quer pegar também, né? Também, tipo, daqui a pouco tu vai ter que mandar uma plaquinha dessa aqui pra casa, hein, mano? O pessoal fala assim, isso é muito bacana, cara. Isso é legal demais, velho. E é uma construção de comunidade que é baseada em princípios que vocês valorizam, né? Então, emagrecimento é importante, mas tem outros aspectos também que tu traz ali dentro dessas plaquinhas, né?
Tanto que tu escreve lá a questão dos executores, aí fala sobre isso. Porque no final o emagrecimento é só um reflexo de todo o trabalho duro, o sofrimento que o cara teve que passar para poder chegar ali, né? Sim, cara. É mudança, claro, né? Como a gente trabalha hoje muito com esse público, né, do emagrecimento, enfim, pessoas que vêm com obesidade, visando esse objetivo, acaba que o número ali é uma coisa que é muito impactante e significa muito para aquelas pessoas, né? Porque no final das contas reflete essa melhora de saúde também. Total. Mas não é o fim, né? Digamos que o objetivo mesmo é o que a gente traz de melhor, né? Mas é muito bacana, cara, esse movimento, assim, ver o que a galera engaja com as premiações, né? Sim. É muito massa. E eu vejo que tem Nutri que eles têm medo de criar comunidade, né? É mesmo. A gente fala sobre isso. Na tribo, a gente já conseguiu quebrar muito isso, porque só da pessoa fazer parte do grupo da tribo, ela já fica pensando, pô, queria ter algo assim, né? Sim, funciona, né? Exato, mas tipo, eu vejo que o nutricionista ele tem muito medo do paciente se dar mal com o outro, aí brigar por causa de política, brigar por causa de religião, brigar por causa de qualquer coisa que as pessoas brigam, futebol, sei lá. Só que, no geral, eu vejo que não rola isso, né? Na verdade, as pessoas se conectam ali, quem é mais quietinho fica mais quietinho, quem não é tão de grupo acaba ficando mais de lado, às vezes até sai, não abre, etc. Mas é uma coisa a mais, não é uma coisa que você precisa ter medo de criar. Claro. E eu vejo que os lados positivos é muito maior do que qualquer coisa negativa que pode acontecer. Porque mesmo que o pior cenário possível, rola uma treta gigantesca, uma confusão lá no grupo, você vai quicar as pessoas, vai conversar individualmente e vai seguir a vida. Sim. Né? Então... Mas eu acho que isso é muito da cultura também, de como tu constrói essa comunidade, né? Pô, tem que deixar claro para as pessoas que estão ali dentro que aquele é um ambiente para o pessoal se motivar, para compartilhar a rotina, né? E, interações que vão acontecer, elas acontecem, isso é muito bom, porque eles estreitam laços ali. Né? Então o pessoal começa a interagir, vira amigo e tal. E tem muitos amigos ali também. Mas essa mentalidade de que... Que um indica o outro, né? Então já são amigos, né? Isso, mas tu tá dentro de um grupo onde vai rolar uma brincadeira e tal, mas, cara, não é para discutir política. E as pessoas já vêm com uma educação em relação a isso, até porque na hora que tu fala da consultoria, né? O que é o grupo da tribo. Explica, lá. Né? Tu fala pra pessoa o que é, né? Não, o grupo da tribo é um grupo pra isso, isso, isso. Os pacientes vão postar fotos ali, se motivar com o estilo de vida e tal. Legal. Então a pessoa já entra sabendo o que é, né? Não fica uma coisa desvirtuada, digamos assim. Total. Né? Eu tinha esse medo também, até com o nosso grupo, né? Lá no início eu ficava, cara, vai rolar uma briga aí de jejum intermitente cetogênica. Cara, e é um grupo que tem tudo pra acontecer isso, né? Porque, cara, nutrição de todos os tipos, nutrição. Polarizada pra caramba, assim, né? E tem, cara, muitas abordagens, mas o pessoal entende que não, o negócio aqui é pra falar de negócio. Eu várias vezes vi ali dentro do grupo algumas coisas, assim, o pessoal entrando com questões técnicas e tal. Cara, e tu te costa às vezes pra falar alguma coisa. Cara, não é esse o sentido da tribo, né? Não é pra isso. Então, cara, tá tudo certo. É isso daí, cada um tem sua abordagem, sua linha, né? Enfim. E eu vejo que até quando rola um assunto técnico assim, coisas que um não concorda com o outro, não rolam... Não. Tipo, às vezes a pessoa só deixa passar. Sim. Coisas que normalmente outro grupo viraria uma grande confusão. Tipo, esse cara falou isso, eu não acredito. Não, cara, Aí começa. Exato, porque, cara, é diferente de estar num grupo de estudos, né? Que a gente tava falando aqui antes, né? Cara, é outra coisa, né? Então, pô, tu tá num grupo de estudos, pra discutir até a técnica, o negócio ali, mas, cara, não, da parte ali é totalmente diferente a ambiência, né? É voltada pra negócios, pra estruturação. Negócios. E a galera se ajuda muito, isso é muito bacana, né, cara? O pessoal tá sempre trazendo um insight ali, traz uma abordagem, alguma coisa que funcionou e, cara, dos mais diversos fins, né? É de comercial, pode ser, mas pode ser de fidelização de paciente, enfim, tem uma troca muito bacana. Até ali, tipo e-book da coisa mais aleatória possível. O pessoal compartilha ali um modelo editável, né? Pô, cara, tu joga lá no Canva, edita o negócio, bota a tua marca, enfim, né? Cara, isso é muito bacana. É muito massa, o pessoal sai com e-book de todos os tipos. Cara, muito bom. E quanto que tu acha, Dagoberto, que influencia hoje na tua taxa de indicação, que tu comentou, e também na tua taxa de renovação, a comunidade? Tu trouxe um caso que já dá uma pista, né? Do quanto que isso influencia. Mas olhando para o macro, para o todo, o quão importante tu acha que foi tu ter construído essa comunidade forte desde o início da consultoria? Cara, eu acho que a construção da comunidade ela aconteceu também de forma muito orgânica por conta dessas pessoas que entraram no acompanhamento, né? Então, hoje eu acho que isso influencia muito em dois cenários, cara. Tanto no cenário das pessoas que já se conhecem, né? Então, tem muitos músicos, pessoal que é desse meio ali. Então, pô, conhece fulano, rolou a indicação, ele quer estar ali dentro, né? Um indica o outro e às vezes a pessoa que entra já tem um amigo que nem sabia que estava dentro. Isso é muito bacana. Então, cara, teve uma influência bem forte nesse sentido. Não necessariamente o grupo em si da comunidade, mas a comunidade como um todo, né? Como estrutura. E também tem uma questão de admiração, sabe? Porque, cara, como tem muitas pessoas ali dentro hoje que são pessoas que estão em evidência, são artistas, são pessoas famosas, né? Muitas vezes alguém viu o acompanhamento, pô, esse aqui é o Nutri do fulano,
sabe? Pô, vou lá ver quem é o cara, Legal. sabe? E aí quando tu fala pra pessoa que existe uma comunidade, onde aquela pessoa também faz parte, e o pessoal compartilha ali, a pessoa quer se aproximar, de certa forma. Então tem esse lance também de aproximação, muitas vezes, do artista, que é alguém mais distante, mas é alguém que eu admiro e que eu vou poder, de certa forma, estar mais próximo dessa pessoa, sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que é bem bacana, assim, cara, e acabou acontecendo muito naturalmente também, sabe? Não, é muito interessante. Mas até dá pra poder pegar e trazer um pouco de intencionalidade pra isso. Então tem muitos nutris da tribo que, pô, pegam um artista famoso de música, um ator, uma atriz, um grande influencer, e aí ao captar esse paciente, ele começa a usar esse paciente ali de forma intencional na comunicação pra poder mostrar que, cara, eu sou o nutri Sim. dessa pessoa aqui. Sim. E isso gera um efeito legal de prova social, porque se é uma transferência de autoridade, né? Porque, pô, se o cara que é gigante, músico, respeitado, se confiou no Dagoberto, alguma coisa ele deve saber. Claro. Então cria esse efeito, né? E eu vejo que na própria NSF a gente vive um pouco disso. Tanto a pessoa querer conviver com um cara que admira, que tá lá dentro, Sim. como, pô, se esse cara tá lá dentro, eu acho que esse negócio deve funcionar em algum nível, porque é um cara respeitado que não estaria ali em qualquer lugar, né? Sim, cara. É muito legal isso, Samir. Eu acho que, na verdade, quando a pessoa, ela se coloca nesse movimento de se aproximar dessas pessoas, de querer estar nesses círculos, isso propicia para ela um nível de crescimento de muitas vezes ela poder ser no futuro aquela pessoa que ela admirava antes. Total. Isso é muito bacana, cara. Né? Eu falo por mim, cara. Eu tava te falando aqui, né? Antes de entrar pra tribo, né? De conhecer o teu trabalho, cara, eu consumia muito podcast, né? Então, aquela coisa, Esse podcast, entendeu? Pô, tava lá na academia com um fonezinho no ouvido, treinando, escutando a galera falar de negócio e nutrição, né? E me colocar em movimento, poxa, permitiu que eu crescesse também, que eu me desenvolvesse e que pudesse hoje estar aqui trocando uma ideia contigo, entendeu? Massa. Falando sobre isso. Então, é muito gratificante e eu acho que, cara, faz muito sentido quando a gente se desafia, né? Se coloca, às vezes, numa situação desconfortável, que, cara, de dar um passo, às vezes, que tu tem medo, porque, cara, faz muita diferença. Tu estar nos ambientes certos, né? Te colocar nesses ambientes ali de crescimento é uma coisa que, cara, impulsiona muito. Sim. Né? Muito, muito, muito. E é o que tu falou, é desconfortável. Por isso que a maioria não faz. Total. Porque não é gostoso você estar do lado de um cara gigante. Parece ser pra quem vê de fora. Mas quando você tá do lado de um cara gigante, você fica desconfortável. Porque ele te faz ficar desconfortável por ele ser quem ele é. Exato. Isso é muito doido. Quando você tá no Mastermind, né? Próximo final de semana tem um Mastermind que eu participo, que eu vou lá, né? Como membro e não como criador, né? Líder ali do Mastermind. E eu vejo muito isso. Tipo, pô, aquilo que tu falou algumas frases atrás, que é, pô, o paciente vê e fala, pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Eu vivi isso também. De ir pra um evento e conviver com aquelas pessoas e falar, pô, se essa galera conseguiu, eu também consigo. E eu vejo que a NSF tem muito esse poder também de destravar o Nutri nesse sentido. Porque às vezes a pessoa tem uma autoestima um pouco fraca, profissionalmente falando. Sim. Porque o nutricionista ele é desvalorizado mesmo. A autoestima do nutricionista em geral é fraca. Aí quando o cara tem um sucessozinho, ele já se acha o melhor do mundo. Porque teve sucesso numa profissão que é de sucesso, né? Mas quando você entra na NSF e vê, pô, o meu sucesso é isso, e tem um cara que tá aqui, isso dá uma incomodada forte, né? Não, cara, é uma bolha gigante. A realidade é essa, né? Cara, e o legal é que é uma bolha de pessoas que têm sucesso, né? Sim. De pessoas que estão prosperando, que estão conseguindo desenvolver o trabalho delas e crescendo naquilo que são apaixonadas, né? Mas realmente, se a gente fura essa bolha e olha pra fora, cara, não é assim. Não. Né? E a gente muitas vezes Só olhar pros colegas de faculdade, né, ali. Exatamente, cara. São poucas pessoas que muitas vezes conseguem se destacar na profissão, né? Conseguem, às vezes, estruturar um modelo de acompanhamento onde, cara, consiga entregar muita transformação e consiga ter muitas pessoas, né, procurando o teu acompanhamento. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que a visão de sucesso do nutricionista é a agenda cheia. Né? É o dia inteiro atendendo no consultório, de manhã até de noite, né? E, cara, num teto ali onde ele tem um faturamento, ok, mas não tem qualidade de vida. Sim. Né? Pô, não tem tempo para poder estar com a família, não tem, né, essa capacidade. E eu acho que a bolha, né, que a gente fala aqui, às vezes acaba viciando a gente em relação a isso, né? De tu ver as pessoas em torno, porra, todo mundo cresce, todo mundo tem sucesso, não, também tem que conseguir. Mas é uma coisa positiva, né? Então a galera toma isso como um desafio, eles, não, pô, eu vou conseguir, né? Eu também sou capaz, né? Total. Isso que tu falou é muito real, porque às vezes o nutricionista, ele vê aquela agenda cheia como o grande sucesso, o ápice ali, né? Só que acaba que... E é, sim, um grande sucesso, claro, porque a maioria não consegue. Se você conseguiu lotar a sua agenda, você teve um grande sucesso. Mas eu brinco que o sonho do nutricionista, quando ele começa a lotar a agenda, depois é esvaziar. Né? Entendeu? Porque pode demorar 6 meses, eu já vi 6 meses, né? O tempo assim, mais curto talvez que eu tenha visto isso acontecer.
pode demorar 6 anos, pode demorar 30 anos. Claro. Mas em algum momento cansa, desgasta, a pessoa fica, caramba, eu tenho que mudar aqui alguma coisa. Né? Poxa, a pessoa chega num teto, Dagoberto, que pode parecer um sucesso. Mas quando olha para um cara como você, que tem um resultado muito maior do que a média e ainda tem liberdade, aí isso dá uma bugada um pouco na cabeça da pessoa, né? Sim, eu sinto isso, às vezes, né? Trocando ideia com colegas, assim, né? O pessoal fala, tá, mas pô, como assim, né? Como é que tu consegue? Não faz consulta, sabe? Aquela coisa. Mas eu acho que é muito isso, assim, né, cara? E toca no ponto também de por que eu olhei pra nutrição, né? A questão de pensar no tempo como o único ativo que a gente tem, que não tem como multiplicar ele, né? Cara, então tem que fazer um bom uso desse tempo, né? Como é que eu consigo otimizar isso? E a música era uma coisa que acabava, infelizmente, comprometendo muito isso, né? Porque, cara, tu vê um músico, às vezes, pô, o cara tem sucesso, pô, tá super bem, tá com a agenda cheia, tá fazendo vários shows, né? O músico recebe bem, sim, se for um bom músico, cara, sim. Mas se é um músico de estrada, de palco, ele é um cara que, para conseguir ter um faturamento bacana, ele depende de estar na estrada. Né? E aí o cara pensa, tá, mas o fulano ganha tanto lá para tocar 1 hora no palco. Porra, ganha bem pra caramba. Pô, mas para ele estar naquela 1 hora do palco, quantas horas envolveu de viagem de estrada? Às vezes ele passou 2 dias fora para conseguir fazer um show. Tu entendeu? Então isso acaba comprometendo muito tempo, que acaba também, ao mesmo tempo, sendo uma dor do nutricionista por isso. Né? Porra, tá comprometendo toda a agenda, tá? Eu consegui ganhar tanto, tá? Mas, cara, passei, sei lá quanto tempo do meu dia fora, tô chegando em casa, sei lá, no final do dia. E fora todo o tempo de estudo, de prática. Cara, é isso. Música, né? E nutrição, os dois. Sim, compromete muito. Então, acho que é isso, assim, muito da mentalidade é de, cara, como é que eu consigo aproveitar melhor o tempo, né? Fazer mais com o tempo que eu tenho hoje, para não comprometer esse ativo valiosíssimo, né? Total. Eu acho que, na essência, a gente tem que olhar muito para a vida que a gente quer viver e tentar fazer uma engenharia reversa de como que a gente consegue viver essa vida. Porque, para alguns nutricionistas, o sonho é, pô, faturar 20, 30, 40 mil, ter agenda lotada e... É isso, tá? Maravilhoso. E é incrível isso, porque já é um puta resultado. Porra. Mas para algumas pessoas é sobre liberdade, para algumas pessoas é sobre ver as crianças crescendo, para algumas pessoas é sobre construir um negócio gigante com várias clínicas, etc. Então varia muito de objetivo, mas eu acho que se você não sabe para onde você quer ir, muitas vezes você fica acomodado num lugar abaixo do que você poderia estar. Isso vale pra tudo, né? Não só pra negócio, dinheiro. Né? E qualquer lugar é destino, né? Você não sabe onde tu quer chegar. Cara, o que apresentar aqui tá legal. E quando vê, tu tá preso ali daqui a pouco num fluxo que nem era o que tu queria. Exato. Mas é o que se apresentou, é como tá fluindo aqui e a vida tá levando, né? Só que, cara, passa o tempo, né? E daqui a pouco tu tá preso nisso, sei lá, 1 ano, 2, 3, 10 anos, né? Num fluxo ali que no final das contas não era o que tu queria. Total. Eu vejo o Davi fala muito disso, né? O Davi Oliveira, né? Fala do empreendedorismo, né? Daqui a pouco, pô, tá, beleza, tu não queria ter liberdade, mas aí tu passa o dia inteiro em reunião, no Meet, não sei o quê. E é um pouco isso também, né? Às vezes a galera acaba se perdendo um pouco, né? Não saber direcionar, né? Total. Tem que ter um objetivo. Tipo, pra mim não é liberdade. Eu não busco liberdade no momento. Sim. Eu busco impacto, então... Sim, quero impactar mais vidas, quero crescer mais, enfim, e é isso, né? Mas são missões, né? Momentos de vida diferentes também, né? Exatamente, cada um tem a sua visão. E tipo assim, se tu for olhar pra esses últimos meses de vida, pô, tu se mudou pro Rio, tu teve várias mudanças ali que se tu não tivesse o modelo de trabalho que tu tem hoje, teria talvez prejudicado, até barrado algumas mudanças, né? Ah, cara, não seria possível, né? Tipo, pô, eu mudei pro Rio por causa da minha esposa, né? Pô, conheci a Joana, a gente se conheceu através da nutrição. Isso foi um negócio muito legal também. Cara, primeira vez que eu agradeço o algoritmo na minha vida. Olha né? que massa. Cara, o algoritmo entregou meu conteúdo pra ela. Ela consumia muito conteúdo de nutrição, por também ser da área, né? E, cara, compartilhava muita coisa, ela começou a compartilhar meus conteúdos. E a gente começou a trocar ideia. Então, nos conhecemos através da nutrição. Foi muito bacana. E, cara, com isso... E um ponto importante é que você nem é um cara gigante no Instagram, né? Nada, cara, nada, mas só pela geração de conteúdo, né? Então, quando a gente se conheceu ali, cara, eu tinha, sei lá, acho que uns 4 mil seguidores, uma coisa assim, sabe? Que massa, pouca coisa. E aí nos conhecemos através do Instagram e esse modelo de negócio, né? De, pô, eu trabalho com uma consultoria que é online, que eu não dependo de estar presencialmente no consultório e também não tenho o modelo da consulta, pô, me possibilitou poder me mudar de cidade, né? Então, meu sonho era morar em Florianópolis, né? Desde pequeno. E aí, cara, mudei pra Floripa. Pô, morei lá em Floripa um tempo, mas aí conheci ela e, cara, hoje eu tô aqui no Rio. Né? Mas nada impede de no ano que vem nossos planos mudarem, como a gente, né, enfim, vem pensando algumas coisas, ou no futuro mais distante, enfim, mas voltar para outro lugar, morar fora. Então, acho que essa liberdade geográfica, né, que todo mundo fala, é um negócio muito bacana também, né, de tu poder trabalhar no modelo online. Então, cara, acho que isso aí é muito show, cara. Isso é muito massa, velho. E é um sonho para muitos nutris, né? Eu vejo que desde a pandemia pra cá, cara, mudou muito, né? Esse movimento de trabalhar online. Primeiro que foi liberado, né? Trabalhar online. Claro que muita gente já trabalhava desde antes, mas depois que liberou, criou-se esse desejo novo, né? Pelo atendimento online. Até o primeiro posicionamento, não sei se tu sabe mais, da NSF,
pelo nome, né? Nutrição Sem Fronteiras, foi para poder trabalhar online. Massa. Porque eu sempre fui um Nutri online, né? E aí, putz, eu vi esse gap e isso é uma coisa que cada vez mais eu vejo que está se fortalecendo. Porque a gente entendeu já que não precisa estar presencial para gerar resultado, independente se tem consulta ou não, mas não precisa. E a gente vem cada vez mais com ferramentas, com tecnologias, com a própria Wellness, o check-in. Sim. Tudo isso são coisas que vão facilitando esse processo, né? E vai trazendo mais liberdade também. Sim. Claro que tem gente que faz questão e valoriza muito presencial, e eu respeito, entendo. Total, cara. Mas só de ter a opção já é bom, né? Porque antes não tinha. Pô, cara, bom demais. Hoje eu fiz uma chamada mais cedo com uma paciente que relatou justamente isso. Ah, não, pô, que bom que é online. Porque, meu tempo tá corrido e tal. Tem perfil pras duas coisas, né? Pô, Eu mesmo. Juro. Sim. Tipo, sei lá, qualquer coisa, um psicólogo, qualquer coisa. Se for presencial, eu não vou, velho. Cara, é muito ruim. Tu tem que ir no dentista. Isso não dá pra ser online, infelizmente. A gente vai lá. Mas, cara, pô, se tu tem a possibilidade, no meu caso também, de fazer um lance online, pô, eu prefiro 1000 vezes. Também. Cara, não tem que se deslocar, não tem que perder tempo no trânsito. Cara, enfim, a otimização do tempo, que é o que a gente falava, né, de ser um ativo precioso. Então, o online é um negócio muito bom, cara, pô. Cara, muito bom. E aí, uma coisa que eu não poderia não perguntar pra ti, porque eu acho que vai agregar muito pra galera. Tu é um cara que hoje faz muitas calls de venda, né? E claro que a gente tá tentando mudar isso em breve pra poder tirar daqui. Exato, pegar essa liberdade também, esse tempo de volta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que fazer call de vendas ainda é algo que muitas pessoas têm receio ou têm medo. Enfim, as grandes crenças e travas, né? Claro. Lá no grupo a gente vê sempre, quando o pessoal faz uma call, aí caramba, o tanto que foi bom, eu vendi, não sei o quê. E eu vejo que é uma questão técnica ali, né? Fundamentos. Pô, quanto mais próximo, quanto mais conexão você gera no processo de vendas, mais fácil de vender. E é muito mais fácil conectar numa call do que no WhatsApp ali por mensagem, né? Sim. E aí, o que tu acha que é o 80-20 do call de venda? Assim, hoje olhando para como tu faz muito e também tem uma conversão alta, o que tu julga que são os pontos principais dentro de um processo de vendas em videochamada para poder converter essa galera? Cara, eu acho que tudo na vida, independente, né, do que tu esteja fazendo, tu precisa ter preparo e estudar. Então, cara, eu não entendia nada de venda, né? Eu entendia de nutrição, né? Pô, sabia calcular uma dieta e tudo certinho, beleza. Mas, cara, de venda eu não sabia nada. Então, pô, precisa estudar sobre isso, né? Então, ler, buscar embasamento e desenvolver uma estrutura ali que tu consiga replicar depois no teu método de venda, né? Mas eu acho que pensando na call de vendas em si, o que é um grande pulo do gato, assim, um 80-20, como tu falou, é a questão de tu mostrar para o paciente que tu entendeu as dores dele, né? Que tu entendeu o que ele está buscando. Verdade. E conseguir mostrar para ele como teu produto vai entregar isso, né? Como que tu vai solucionar esse problema. Então, a gente segue uma estrutura ali na call, né, para num primeiro momento entender, clarificar o objetivo, né? Então, pô, entende o objetivo do paciente, tem aquele rapport inicial ali, enfim, mas entende o objetivo, entende os desafios, né? Então, pô, quais são os limitadores? Por que hoje, né, tu não consegue atingir esse objetivo? Quais são os teus maiores desafios? Depois de entender os desafios do paciente, a gente pensa no futuro. Legal. Né? Tá, e, pô, beleza, e vamos entender aqui para o futuro o que tu acha, né, que pode acontecer contigo se hoje tu mantiver esses mesmos dificultadores. Se tu não mudar teu estilo de vida, o que pode ser uma consequência? Isso é um ponto. Implicar ali, né? Tipo, pô, se nada mudar, como que você vai estar, né? Entender os motivadores é uma coisa que eu acho muito forte. Eu sempre trago isso também. Tá, mas tu tá buscando essa mudança X, Y, Z, mas por quê? Né? O que hoje está te movendo a ter esse acompanhamento? Por que tu quer isso? Pô, o paciente ele abre ali uma coisa que é importante contigo e eu acho que isso também é um diferencial grande. E mirar no futuro, não só a questão negativa, como a gente falou, tá, o que pode acontecer, né? Mas mirar numa coisa positiva também. Visualizar como vai ser. Tá, né? beleza, tá. Tu me falou aqui que o teu objetivo é emagrecer 20 quilos, fulano. Tá, mas por que tu quer perder esses 20 quilos? O que vai mudar na tua vida, né? Quando tu tiver essa perda de peso? O que de bom vai mudar? De prático, né? E a pessoa também ela vai trabalhando isso na cabeça dela. Então vai elevando o nível de consciência tanto do que ela busca, dos motivadores, da importância disso e de como isso vai ser bom para ela no futuro. E ela verbaliza, né? Ela verbaliza. Então, pensando em processo de vendas em si, né, é uma coisa onde tu não está vendendo necessariamente o acompanhamento, a pessoa está se vendendo para ti ali, Total. né? Inverte a polaridade da venda de certa forma. E eu acho que uma coisa que tu falou, né, que os nutricionistas ainda têm muitas vezes esse receio, né, ou até um preconceito, né, com a questão da venda. Ou acham que estão perdendo tempo. Tá, então, pô, perder tempo, cara, isso aí eu acho que é o pior de tudo, né? Mas enfim. Porque você tá investindo 30 minutos para receber um Pix de 1.000 e pouco, né? Que seja. Porra, às vezes, cara, tu perdeu. Às né? vezes não vende, mas ajudou a pessoa também. Com certeza, cara. E aí tu já entrega uma transformação para aquela pessoa. Muitas vezes o paciente ele não entrou pro acompanhamento, tá? Beleza. Total. Mas, cara, dali é 1 mês, 2 meses, tu fala com aquela pessoa de novo, ela diz, pô, depois daquilo me motivei, já tive um resultado, eu não comecei porque não tive condições naquele momento, mas a gente vai se encontrar e no futuro ele converte, ele Total. começa. E aí a questão do preconceito que tu falou, cara, se não tiver a venda, não tem transformação.
Entende? O paciente ele tem que comprar para poder ter o serviço. Então, ninguém é melhor do que tu que conhece o teu trabalho para poder vender para aquela pessoa e mostrar como que ele vai transformar a vida dela, como que ela vai chegar do ponto A ao ponto B. Então, acho que esse preconceito é uma coisa boba, lógico. No começo tem muito isso e aí, cara, acho que tem muitas outras questões que podem estar envolvidas, né, com crença limitante, coisas relacionadas a dinheiro, etc, né? Mas é uma construção interna também de te entender que, não, peraí, eu sou nutricionista, mas se eu quero, né, que a pessoa tenha transformação, eu tenho que vender meu produto e como é que eu posso vender ele da melhor forma possível, né? Do mesmo jeito que eu vou ser excelente no cálculo da dieta, vou ser excelente no suporte, por que eu não tenho que ser excelente também na venda, que a gente fala, né, de excelência ser um hábito? Então, pô, se tu vai fazer call de vendas, e eu acho que vale muito o nutricionista fazer call de vendas, porque ele é a melhor pessoa que entende do produto dele, então que ele busque também, né, melhorar isso. Se coloca no jogo, no começo, cara, vai errar muito, vai sentir que, poxa, falei um negócio que não era pra falar, acabei gerando eu uma objeção no lead, mas, cara, isso faz parte do jogo, né, e com o passar do tempo vai refinando, vai aprendendo, mas acho que vale muito investir nisso e fazer a call de vendas, né, e até um momento onde se sinta confortável para delegar, né? Porque vai haver essa queda de faturamento normal, né? Pô, botou uma outra pessoa para vender. A conversão cai um pouco. Vai cair, eu imagino que isso aconteça, né? É natural, mas acho que vale muito a pena fazer, cara. Total. Tipo, e eu acho que também a questão de fazer a call, ao invés de mandar um texto frio ali, hoje eu ainda falava com a Joana sobre isso, né? A gente conversando, né? E, não vamos mandar um texto aqui, né? Falando para isso, não. Tenta agendar, né? Tenta marcar com essa pessoa que a gente entende melhor ali e com certeza consegue, no calor, né, da chamada, mostrar para a pessoa o valor do trabalho e aumentar a taxa de conversão, né? Total. Cara, isso é muito chave, porque duas coisas que tu falou que são muito importantes, que é a primeira, às vezes a pessoa tem uma trava com a venda, de achar que aquilo ali... Cara, a transformação só acontece depois da venda, ponto final. Você pode consumir todo o conteúdo gratuito do mundo. Sim. Pô, tu mesmo escutava todos os podcasts aqui, aí depois que investiu... Sim, aí que a mudança aconteceu de fato. Porque você tem um investimento financeiro, um investimento emocional, você tem acesso a tudo, individualização. Então, cara, é isso, tem que vender para poder transformar a vida das pessoas. Sim. E a segunda coisa que tu falou que eu achei muito legal, que foi logo no início, é que o paciente precisa se sentir compreendido. E numa videochamada é muito mais fácil você passar a compreensão e você compreender de verdade, né? Então, pô, se a pessoa entendeu que ela tem um problema, ela disse pra você que ela tem um problema, e você sabe que você consegue resolver aquele problema, é muito mais fácil da venda acontecer. Agora no WhatsApp, mandando um textão Ctrl+C, Ctrl+V, um PDF aleatório, é muito mais difícil de converter, velho. Sim, cara. Não gera uma conversa ali, né? Não tem uma troca. Pois é. Então, como é que tu vai abraçar a dor, a dificuldade do paciente, né, com um texto? Pô, cara, tu nem escutou ele, né? Tu nem sabe como é que o teu produto, na verdade, vai transformar a vida dele. Ah, tem isso, aquilo, aquele outro, X, Y, Z, tá, mas daqui a pouco o que ele precisa não é nada disso. Exato. Beleza, tu tá tentando abraçar de todos os lados, mas daqui a pouco tem um ponto específico que aquele paciente vai te trazer que só um ponto do teu acompanhamento já traz aquela solução. Então, é muito isso, de tu saber direcionar também na hora da venda ali, pô, cara, mas por que o produto, né, vai fazer diferença para ti? Acho que isso aqui que a gente tem no acompanhamento vai ser um ponto específico para ti ali. Que vai Conecta, né? Aquela entrega com aquela dor. Exato, exatamente. A gente quando pensa no produto, né, o que a gente faz, né, aquele lance dos 10 dificultadores ali que a pessoa pode ter, né? Como é que o meu produto resolve isso? Beleza, tu vai pensar em tudo isso, mas na hora que tu entrega o produto de fato, é mais fácil tu entender qual que é o problema e qual é a solução para aquilo ali, que já vai estar no teu produto, né? Total. Cara, isso é muito bom, velho. Eu acho que vendas é sobre isso. É sobre entender a necessidade da pessoa, entender as dores que ela tem, aonde que ela quer chegar e mostrar que você é a ponte que vai levar ela pra lá. Exato. Então, se for uma videochamada, ou até no final de uma consulta, pra quem faz consulta, que é ainda mais próximo, porque ou vai ser uma videochamada no consultório, melhor momento de vender. Sim. Então, se você hoje vende via WhatsApp, com textos genéricos, cara, isso é uma mudança que transforma o negócio. E aí, trazendo até números, eu sempre gosto de trazer a matemática, porque dá uma virada, né? Mas, pô, se hoje a cada 10 pacientes que chegam, tu vende para 2 e tu fatura 20 mil no mês, se tu passa a vender para 5, é a diferença entre faturar 20 ou 50. Imagina. Entendeu? É uma puta de uma diferença na vida da pessoa. E é só um detalhe de como que você vende. E as pessoas negligenciam muito isso, velho. E eu até brinco que antiético é não vender para quem quem precisa do teu trabalho. Muito legal. E as pessoas ficam nessa onda de, é antiético vender pro paciente, fazer follow-up, insistir, quebrar a objeção. Cara, antiético mesmo é você ver que aquela pessoa tem uma dificuldade que você consegue resolver. Sim. E você tentar vender meia boca ali, friozinho, tá aqui. Sim. E naquele sentimento que o outro às vezes tem, que é tipo, ele que vem atrás de mim.
Porra, né? Ele que... Nossa. Cara, quantos nutricionistas tem por aí, né? Então, cara, eu posso marcar... 200 e poucos mil. Eu posso marcar uma consulta com qualquer um, até mesmo que consulta, bem dizer, é o que basicamente todo nutri faz. Agora, cara, poucas vezes o paciente vai saber que, o fulano é tecnicamente muito bom, eu quero uma consulta daquele cara. Então, existem esses casos, lógico. Mas na maior parte das vezes, infelizmente, cara, o paciente olha pro nutricionista ali de uma forma meio, cara, no preço também. Commodity, né? Commodity. E aí, a partir do momento que também tu não entrega uma consulta, isso já é um diferencial grande. Não, mas peraí, não é consulta. E se tu passa só um preço no WhatsApp, cara, ele nem conhece o modelo de consultoria ainda. Ele acha que não, isso aqui é uma consulta cara e que eu vou ter que me comprometer por mais tempo ainda, sabe? Uma consulta cara sem consulta. Isso tipo, não faz nenhum sentido, né? Pô, tu tem que conseguir mostrar pra ele de fato o que é o trabalho, né, Tem cara? que convencer ele ali, total. Isso. Cara, bom demais, irmão, bom demais. Eu acho que teve muitas coisas aqui que agregaram pro pessoal. E aí, trazendo algumas perguntinhas finais de encerramento, eu fiquei muito reflexivo que, cara, a tua jornada aqui na NSF de crescimento foi meteórica, assim, né? Foi um resultado gigante. Virou um grande case, mas virou também uma grande inspiração pra galera. E aí, tu olhando pra essa tua jornada, o que tu vê que foram as maiores viradas de chave que levaram pro resultado? E aí, não a maior, porque eu sei que não teve uma, mas, pô, se tu pudesse citar, tipo, 3 coisas que foram muito importantes e que você acha que pode agregar pra pessoa que tá assistindo. Cara, no começo da jornada, uma coisa que foi essencial foi baixar a cabeça e estudar. Total. Né? Então, cara, estudar e executar. Né? Então, acho que é importante trazer esse paralelo. Cara, quando eu entrei na NSF, eu consumia todos os conteúdos, todas as aulas que tinha, as aulas que tu tinha postado, cara, coisas antigas lá de trás, que era o que tava indo. Cara, eu assistia tudo, eu botava em prática. Pô, cara, tem que fazer o exercício XYZ. Cara, eu ia lá, pegava o papel e fazia um negócio, né? Então, eu estudava esse conteúdo e colocava em prática. Consumia muito e colocava em prática. Cara, fiz página de captura, fiz um monte de coisa que hoje a gente nem usa, mas eu fui implementando as coisas. E eu acho que experimentar tudo isso foi importante para quê? Para conseguir identificar o que no meu negócio fazia diferença. Total. Então, a gente botou funil de sessão estratégica, funil disso, funil daquilo, funil de social selling, e aí com isso eu consegui identificar onde é que estavam as forças. Então botar volume realmente, baixar a cabeça e executar, fazendo volume em diferentes coisas até encontrar as coisas que eram os diferenciais, digamos assim. Aí a gente identificou, pô, cara, esse funil aqui dá resultado, esse funil funciona bem, então vou botar energia neles. Legal. Que foi o que a gente fez. Cara, botamos energia no social selling, por exemplo. E na indicação, né? E na indicação depois. Então, cara, foi isso. Aí, cara, identificamos a parceria. Né? Então, acho que primeira coisa é isso, é execução, né? Cara, te coloca em jogo ali, em movimento. Vejo que muita gente, às vezes, diz que não tem resultado e, cara, é que nem o paciente. O paciente não teve resultado com o nutri, mas ele abriu o plano, não fez? Não preparou a marmita, sabe? Não se organizou, não vai ter resultado. E é a mesma coisa pro profissional, cara. Não adianta ter um mundo de conteúdo lá para consumir se tu fica olhando e não bota em prática. Então, cara, executar foi a primeira coisa. Testar diferentes, né, modelos ali e aí colocar energia naquele que funcionou melhor, do 80-20, né? E aí, por último, agora foi o 70-20-10, né? Tem 10% de um teste diferente ali. Que aí já é mais avançado, coisa do Google. Isso. Você já tá diferente. E aí, cara, acho que o segundo ponto é esse, colocar energia naquilo que tá dando certo e ir delegando tarefas que tu não é essencial. Né? Então, primeira coisa, cara, largar o lance do ego, de achar que tu é o cara que vai saber fazer a dieta perfeita, que a outra pessoa não vai conseguir calcular, que ninguém vai fazer tão bem quanto tu. Não, isso não é verdade, cara. Então, te cercando das pessoas certas e encontrando, contratando bem, tu vai pegar pessoas que são tão boas quanto tu nisso e tu vai poder focar em forças que só tu fazes tão bem, até tu encontrar alguém que faça também. Exato. Né? Mas beleza, então delegar tarefas para tu poder focar em coisas mais estratégicas do teu negócio. Seja a produção de conteúdo intencional, seja a questão da venda, não importa, mas tu ir, né, delegando isso e botar energia no funil ali que tá trazendo mais resultado. Cara, identificou que social selling funciona bem para ti? Bota energia nisso. Cara, talvez para mim não funcione tão bem um funil específico lá de campanha ou de desafio. Nunca rodei desafio, nunca rodei tráfego, por exemplo. Mas, cara, tem 2, 3 funis que funcionam bem e eu não preciso ter tráfego pago, isso, aquilo, um monte de coisa rodando ao mesmo tempo. Né? Então, focar no que está dando certo e ir fazendo pequenos testes. Legal. Né? A questão das parcerias foi um teste que a gente fez. Né? Uma coisa que o Matheus trouxe. Ele disse, cara, experimenta, troca uma ideia e tal. E, cara, deu muito bom. Então, acho que é isso. É botar volume no que dá certo, executar, estudar um negócio e fazer pequenos testes também de coisas novas que possam agregar no teu negócio. Legal demais, velho. Então, o mundo é dos executores. Total. 80-20, que depois vira 70-20-10. E até explicando, né? 80-20 é muito difundido, que é 20% das atividades que geram 80% dos resultados. O 70-20-10 é 70% da energia nas coisas que já dão bom
20% da energia em coisas novas que estão dando certo e 10% em novidades malucas que a gente vai ver ali se vai um dia dar alguma coisa, né? Que é uma estratégia do Google. E por último, delegar, né? Também que é um ponto que você falou que é bem importante, né, velho? Cara, delegar é importantíssimo, sempre. Se tu quer crescimento de fato, não tem como tu crescer sozinho. Não tem que ter time e tem que contratar com tempo, né? Tipo, antecipar já os movimentos que nem tu falou ali, uma visão estratégica mesmo, né? Inclusive, a gente tá fazendo isso agora, né? Pô, tá num momento super tranquilo, mas surgiu um cara muito bom, candidato ali de estágio. Pô, troquei uma ideia com o cara, acho que a gente vai contratar ele. Aquele lá, né? Aquele lá que eu te mandei no WhatsApp. Pra justamente poder crescer com calma, né? Pô, tem espaço ali pra crescer, né? Não precisa estar sempre, enfim, correndo atrás do prejuízo, digamos assim, né? Pô, cara, cresceu e agora tem que contratar alguém. Não, tá tudo bem, né? Tá fluindo bem, né? Isso é planejamento, isso é uma maturidade que o empresário vai adquirindo. Muito bom, velho. E olhando pro teu... para esses últimos 6 meses, assim, não precisa ser algo relacionado especificamente a negócios, mas qual o hábito ou a rotina que tu vê que mais foi importante para poder tu chegar onde tu chegou nesses últimos 6 meses? Porque a gente teve um novo salto de crescimento, né, nos últimos 6 meses ali, onde tu saiu de um resultado X para um resultado Y e agora foi para um resultado 2Y ali, vamos dizer, né? Então, acho que é importante olhar para esses hábitos, porque às vezes tem alguma coisa que tu manteve ou implementou que pode ter mudado o jogo aí. Para mim, por exemplo, um hábito muito importante foi de ter começado sempre os meus dias pelas coisas mais importantes. Né? Então, pô, eu começo o meu dia sempre pela coisa que é mais importante, e aí eu trabalho de 5 até 7 da manhã, sempre nessa coisa mais importante. E aí eu queria saber de ti, tem algum hábito desse que vem na tua mente? Cara, alguns hábitos que eu implementei, né? Colocar sempre as rotinas do dia ali muito bem definidas. Né? Então, cara, tal dia a gente tem que fazer social selling, a gente vai fazer social selling todo dia nesse horário, a gente vai fazer, não vai deixar isso para trás. Hoje é o dia de fazer alimentação de lista, por exemplo, a gente tem que rodar um conteúdo aqui, tem que mandar a lista para essas pessoas. Tal hora é o horário de postar no Instagram, cara, pô, beleza, então tem que montar o conteúdo, tem que postar. Eu acho que o grande diferencial que aconteceu nesses últimos 6 meses foi simplesmente de manter a energia nas coisas que tinham que ser feitas, sabe? Manter fazendo as coisas chatas. Inegociável, né? Ali, né? Exato, cara, entende? Assim como dieta, marmita, treino, cardio. Exatamente, é a mesma coisa, isso aí. Então é a consistência, né, de fazer o que tem que ser feito todo dia. Né? Eu acho que o grande diferencial até esse momento foi isso, né? Como eu te falei, o crescimento da consultoria ele vem acontecendo de forma muito orgânica pelo resultado que a gente vem entregando. Então, os pacientes estão indicando, está vindo gente nova e vai continuar crescendo. Essa é a tendência, né? Pode ser que chegue um momento onde a gente meio que chegue num platô ali, alguma coisa assim. E provavelmente vai chegar. E vai ter que ter um novo destrave. Tem que aprender outra coisa, assim. Vai ter que aprender uma nova habilidade. Né? Mas eu acho que manter a consistência no que vem sendo feito foi o essencial, assim. Entender que o Instagram, por exemplo, hoje pra gente, ele é um funil de aquisição por conta do conteúdo, então isso traz novos leads ali, atrai pessoas novas, mas a gente alimentar essas pessoas através do social selling, encurtando um caminho de venda, por exemplo, é importante, então isso tem que ser feito também. Então isso me trouxe essa ideia de, cara, tem coisas que eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de gerar conteúdo de qualidade, eu não posso deixar também de ter interação com essas pessoas, me comunicar com elas, não posso deixar de, por exemplo, exponencializar os resultados de quem já está dentro do time, né? E também não posso deixar de mostrar o resultado de quem está tendo. Então, aquele paciente está tendo um resultado bacana, pô, vamos mostrar esse paciente, sabe? É isso. Então, para mim, nos últimos 6 meses, tem sido volume no que vem sendo feito. Que legal. Não tem sido um período de coisas novas, assim, tem sido de fazer o mesmo. Muitas vezes, cara, eu tenho a sensação de estar fazendo até pouco. Eu abro isso contigo aqui. Cara, porra, o Samir acorda às 5 horas da manhã, mano. Puta que pariu, o cara tá às 5 lá, já pra lá isso, fazendo um monte de coisa. Eu nem acordei ainda, sabe? Tô acordando no meio da manhã, sabe? Tomando meu café lá no meio. Só que, cara, eu acho que muito que funciona pra um não é o que funciona pra outro. Exato. Também. Tem isso, né? Às vezes a gente fica nessa pira de, não, eu tenho que fazer tal coisa, tem que acordar, produtividade e tal. Mas, cara, se estiver fluindo bem pra ti, se tu tá conseguindo ter um crescimento, tu tá evoluindo, isso pode ser sinal de que realmente tu tá no caminho. Né? Então, muitas vezes não é querer modelar o que o outro faz ali, achar que aquele é o único caminho. Não, existem outros caminhos também. Né? Tu precisa encontrar o teu, como é que funciona pra ti. Né? Gosto muito disso, velho. Até falei muito sobre isso na mansão de novembro, né? Venho falando muito sobre isso já há um tempo, que é, até pra mim mesmo, que é fazer mais e melhor antes de querer fazer algo novo. Isso. E aí tem uma brincadeira que é mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor, até que você não consegue mais fazer nem mais nem melhor. Aí você faz algo novo. Então é muito disso que você trouxe, porque às vezes a gente vê uma coisa nova e fala, nossa, olha o desafio, vou fazer um desafio. Um desafio interno agora. Um meteórico agora. Isso agora. Só que você não tá vendo, tipo, o que é que tá funcionando pra mim hoje que eu posso potencializar com menos esforço e gerar mais resultado. Então, excelente insight, velho. E aí pra fechar, qual o conselho que tu daria
pro nutricionista que está escutando a gente e que tem receio de tomar atitudes pro negócio dele que ele sabe que tem que tomar, mas que ele tá com medo? Que é muito do que a gente falou hoje, né? Muito, cara. E eu vivencio muito isso, assim. Tenho contato com colegas, né? Eu vou te dizer que acho que talvez um dos maiores insights é que se tu pretende crescer, tu tem que te colocar em movimento, fazendo coisas que muitas vezes tu não gostaria de fazer. Total. Né? Cara, é isso. O que tu falou, né? As dores do crescimento. Crescer dói. Então, se tu te mantiver sempre na tua zona de conforto, dentro do teu consultório, atendendo aquela quantidade de pessoas, sem, eu não vou contatar paciente, não vou fazer nada, se o paciente quiser, ele que vem até mim. Enfim, cara, tu tá, logicamente, fadado a te manter no mesmo lugar ou regredir. Total. Né? Então, se tu pretende crescer mais no teu negócio, se tu pretende ter escala que seja, né, que a gente fala muito isso, consultoria escalável, tu precisa te colocar em movimento e tu precisa te colocar nos ambientes certos. Né? Eu tive grandes incomodações, desconfortos quando entrei pra tribo, cara. Porra, eu tava ali convivendo com pessoas que, do nada eu vi um cara botou lá um negócio, faturou 100k no mês, cara, sabe? Como isso? Nunca esqueço disso, né, cara, da primeira mansão Cronos, né? Quando eu fui. Cara, como assim? Negócio fora da curva, né? E aí tu tá sentado lá daquele cara, né? Vou ter um insight aqui, vou trocar uma ideia. Cara, aquilo parece um negócio distante, impossível. Só que se tu estiver ali do lado daquele cara, tu puder conversar com ele, tu tiver insight, se tu estiver no ambiente certo, daqui a pouco tu tá fazendo aquilo ali. Total. Cara, e foi o que aconteceu comigo, tu entende? Sim. Então, eu acho que é muito isso, de tu sentir esse desconforto do crescimento, entender que tu sempre é aluno, então não é porque tu te formou, que tu aprendeu, etc, que ponto, acabou, não. Cara, eu vou ter que aprender novas coisas, ter que desenvolver novas habilidades, né? E é isso, baixar a cabeça, estudar e, cara, se colocar nos ambientes certos. Se tu for mais inteligente ali, se tu sabe tudo, cara, tu tá num lugar onde tu não vai crescer. Não adianta. Tem que se aproximar de pessoas certas, ter bons mentores, é o que eu falei antes também. Cara, isso fez uma diferença gigante pra mim desde o começo da minha vida, em tudo, na música, no fisiculturismo, na nutrição também, cara, quando eu era aluno, né, dentro da graduação, cara, tinha bons professores, tinha pessoas excelentes tecnicamente e outros que eram inspirações, né, que, conheci o Dudu, por exemplo, tal, galera que eu já acompanhava e que depois enxergou o trabalho, né, convida para fazer parte de um grupo de estudos, se aproximar, se cercar dessas pessoas, né. Total. Então, quem tu quer ser? Te aproxima de pessoas que são parecidas com quem tu quer te tornar. É isso, Muito né? bom. Eu acho que é isso, cara. Tá nos ambientes certos, né? Não, sensacional, velho. Acho que assim a gente fecha com chave de ouro. Então o insight final é: se coloque na zona de desconforto, se cerque de pessoas que estão aonde você quer chegar ou próximo de onde você quer chegar e nunca pare de estudar, que é um pouco do que tu trouxe ali nas frases anteriores, né? Bom demais, irmão. Acho que foi assim ouro puro esse episódio de hoje. Queria agradecer pelo teu tempo, pela participação e para você que assistiu o nosso podcast, se você tirou algum valor desse episódio de hoje, não esquece de deixar sua avaliação, deixar o seu comentário, seja no Spotify ou no YouTube. A gente adora ler todos os comentários. Deixa um comentário lá pro Dagoberto e fica ligado porque próxima semana tem mais.